Ninguém conseguia chegar perto dele. Um pastor alemão quebrado, encontrado faminto e silencioso em um quintal abandonado, ficou sentado tremendo no canto de um canil por semanas. A equipe o chamou de sem esperança. Os voluntários desistiram. Mas quando uma mulher quieta sentou-se perto dele, sem dizer uma palavra, algo extraordinário aconteceu. O que se seguiu não foi apenas recuperação, foi revelação. Um soldado. Um cachorro. Um vínculo quebrado pela guerra, e reunido pelo destino. Você não vai acreditar de onde esse cachorro veio, ou a quem ele pertencia. Isso é mais do que uma história de resgate. Isso é sobre propósito, cura e o retorno inacreditável de um herói. No começo, ninguém pensou que ele sobreviveria. Ele não latia. Não choramingava. Nem olhava para as pessoas. Apenas se encolhia no fundo do canil, tremendo, olhos fundos. Um pastor alemão resgatado de uma propriedade abandonada, emagrecido, ferido e tão emocionalmente fechado que nem mesmo profissionais treinados sabiam como alcançá-lo. A equipe o chamava de Shadow. Um nome apropriado, porque foi isso que ele se tornou, apenas uma sombra de quem ele já foi. Semanas se passaram. Ele não se movia. Ele não comia a menos que ninguém estivesse olhando. Ele se encolhia com a gentileza e se encolhia com o som. Todos achavam que ele era uma causa perdida. Até que ela apareceu. Emily, uma fisioterapeuta sem planos de adotar, simplesmente passou para deixar cobertores. Mas quando ela viu Shadow, algo mudou. Ela se sentou, silenciosamente, em frente ao canil dele. Não disse nada. Não esperava nada. E naquele silêncio, ele respondeu. O que se desenrolou nos dias seguintes parecia impossível. Shadow não só começou a confiar nela, como também começou a se lembrar do cheiro dela. Não exatamente o dela, mas de alguém conectado a ela. Um ex-soldado. Um dos pacientes de Emily. Um homem chamado Ryan Hayes, que acreditava que o cachorro que ele havia perdido no Afeganistão 3 anos antes havia morrido na explosão que quase o matou também. Ele estava errado. E o que aconteceu quando eles se viram novamente, é algo que você nunca vai esquecer. Esta é a história real de um cachorro que sobreviveu à guerra, ao trauma, ao abandono, e ainda encontrou o caminho de volta para a única pessoa que mais precisava dele. A caixa era pesada, mas o oficial Nate Ramirez não vacilou enquanto a carregava pelos portões do Silvergate Animal Heaven. Lá dentro, quase invisível nas sombras, havia um embrulho de pelo emaranhado e costelas, um pastor alemão tão parado, tão assustadoramente silencioso, que era fácil pensar que a caixa estava vazia. Somente quando Nate o colocou no chão e abriu a porta de metal, o cão se mexeu, muito levemente, revelando olhos âmbar opacos que estremeceram com a luz repentina. Era julho de 2021, e o abrigo estava lotado. A onda de entregas de animais de estimação na pandemia havia transformado todos os espaços disponíveis em moradias temporárias. Diana Brooks, a diretora do abrigo, estava em seu 20º ano de bem-estar animal, mas ultimamente, o trabalho parecia menos uma vocação e mais uma triagem. Ela encontrou Nate no corredor de admissão com uma prancheta em uma mão e exaustão na outra. Estamos com capacidade máxima, ela disse sem preâmbulos. 15 cães na lista de eutanásia esta semana. Você está me dizendo que há mais um? Nate assentiu com firmeza. Você vai querer ver este por si mesmo. Ele gesticulou para a caixa. Diana se agachou, olhando para dentro. O que ela viu não foi apenas negligência física, era algo mais profundo. O corpo do cão estava esquelético, os pedaços de pelo grudando nele como restos esfarrapados de uma vida que ele mal sobreviveu. Em volta do pescoço, uma coleira havia crescido em sua pele, exigindo remoção cirúrgica imediata. Mas foram seus olhos, aqueles olhos vazios e assombrados, que contaram a história real. Onde ele foi encontrado? Diana perguntou calmamente. Propriedade hipotecada nos arredores da cidade. A julgar pelas condições, o dono foi embora há meses. Sem comida. Sem água, apenas uma mangueira de jardim com um vazamento lento. Foi assim que ele sobreviveu. Eles o chamaram de Shadow, apropriado para um cão que se movia como um, rápido para desaparecer, silencioso, fantasmagórico. A doutora Leila Monroe, a veterinária-chefe do abrigo, começou o tratamento imediatamente. Pontuação corporal, 2 de 9. Desidratado. Coberto de escaras e feridas abertas. Ancilostomíase. Infecções de ouvido. A lista continuou como uma confissão lenta e dolorosa. Podemos consertar o corpo dele, disse Leila. Mas a mente dele, não tenho tanta certeza. Shadow não latiu. Ele não rosnou.
Ele nem mesmo choramingou. Quando o colocaram no canil mais silencioso da ala médica, ele simplesmente se enrolou no canto mais distante, pressionou o rosto contra a parede e ficou lá. Como se esperasse que o mundo esquecesse que ele existia. Em um abrigo cheio de barulho, latidos, gemidos, portas batendo, Shadow trouxe consigo um tipo quase sagrado de silêncio. Não o tipo pacífico. O tipo pesado. O tipo que diz, não estou bem. Não me toque. Não olhe para mim. Apenas me deixe desaparecer. E por semanas, foi exatamente isso que ele fez. Mas como todos em Silvergate logo aprenderiam, o silêncio de Shadow não era vazio. Era espera. Esperando por uma voz em particular. Um cheiro familiar. Um milagre. E estava chegando. Nos dias seguintes à sua admissão, Shadow não se moveu. Nem quando as tigelas de comida deslizaram suavemente pelo chão do canil. Nem quando o esfregão assobiou embaixo dele. Nem mesmo quando o trovão estalou lá fora e deixou todos os outros cães em frenesi. Shadow permaneceu dobrado no canto de trás do canil como uma peça de roupa descartada, imóvel, sem vida, inalcançável. Até sua respiração era quase silenciosa, superficial e lenta, como se ele estivesse tentando não existir. Alyssa Grant, a especialista em comportamento do abrigo, observou através das barras de aço em sua terceira visita em 2 dias. Ela sentou-se de pernas cruzadas no chão, braços apoiados frouxamente sobre os joelhos, sua voz baixa e calma enquanto falava com ele. Ei, amigo! Não estou aqui para tocar em você. Não estou aqui para assustá-lo. Apenas sentada. Apenas respirando. Apenas para que você saiba que não está sozinho. Shadow não piscou. Ele não vacilou. Ele não fez contato visual. Seu corpo tremia ocasionalmente, como um motor velho tentando dar partida, mas desistindo antes da faísca. O caderno de Alyssa já continha todos os termos que ninguém queria ouvir. Resposta de desligamento, dissociação, abstinência psicológica. Ao contrário de cães abusados que às vezes ainda se apegam à esperança de afeição humana, Shadow não queria nada com as pessoas. Ele não mostrou os dentes nem rosnou, esses seriam sinais de vida. Não, Shadow havia afundado em algum lugar muito mais profundo. Em algum lugar mais escuro. O tipo de medo que não explode para fora, mas desmorona para dentro. Até o básico se tornou impossível. Ele se recusou a comer na frente de qualquer pessoa. A equipe teve que montar câmeras para ter certeza de que ele estava comendo. Acontece que ele só saía de seu canto à noite, muito depois de todos terem ido para casa. A filmagem granulada o mostrou andando em círculos apertados como um fantasma enjaulado, verificando os cantos de seu canil com a energia nervosa de alguém que não acredita que haja segurança em lugar nenhum. Ele não está apenas assustado, Alyssa disse a Diana Brooks, a diretora do abrigo, durante uma reunião tarde da noite. Ele se foi. Mentalmente. Ele se retirou tanto para dentro de si mesmo que nem sei se ele pode voltar. Diana, uma mulher conhecida por seu pragmatismo, assentiu severamente. Estamos ficando sem tempo. Já passamos da capacidade. Se não encontrarmos um grupo de resgate até sexta-feira, talvez tenhamos que tomar uma decisão. Alyssa não disse nada. Mas em seu peito, uma raiva silenciosa começou a crescer. Não do abrigo, nem mesmo do sistema, mas de quem havia quebrado esse cachorro. De quem havia pegado esse animal leal, inteligente e outrora vibrante e o transformado em uma sombra de alma. Os dias se arrastaram. Voluntários tentaram persuadi-lo com guloseimas. Alguns se agacharam e conversaram com ele em tons suaves. Outros simplesmente sentaram perto de seu canil, esperando por qualquer sinal de curiosidade. Mas nada aconteceu. Nada mudou. Shadow ainda estava lá, mal comendo, mal se movendo, mal existindo. Alguns sussurravam que era hora de deixá-lo ir, ele está muito longe, um tratador murmurou. Talvez mantê-lo aqui seja pior. Mas Alyssa não estava pronta para desistir. Ainda não. Algo sobre a quietude do cachorro não parecia rendição. Parecia espera. E a pessoa certa ainda não tinha chegado. A tarde de quinta-feira caiu sobre Silvergate Animal Heaven como uma nuvem de tempestade que se recusava a estourar. No ar pairava aquela quietude particular, do tipo que se infiltra em quartos de hospital antes de más notícias. Todos se moviam um pouco mais devagar naquele dia, como se estivessem sobrecarregados pelo peso do prazo final que se aproximava. O canil de Shadow, no canto mais distante da ala médica, não parecia diferente do que estava há quase 3 semanas. Mesma postura. Mesmo silêncio. Mesma distância insuportável entre o cão e tudo que era humano.
Alyssa Grant, a especialista em comportamento do abrigo, estava do lado de fora do recinto dele sem segurar nada. Sem coleira. Sem guloseimas. Sem prancheta. Suas mãos estavam vazias. Ela já havia tentado tudo que era livro didático. Tudo científico. Ela havia lido os artigos, usado as dicas de treinamento, até mesmo trazido itens com cheiro pessoal. Nada disso funcionou. Agora, ela só tinha uma coisa restante: tempo. E uma história. Em vez de se agachar perto das barras do canil, ela caminhou para o lado oposto do corredor e sentou-se no chão frio de ladrilhos. Ela encostou as costas na parede, as pernas esticadas frouxamente na frente dela. Ela nem olhou para ele. Então ela abriu um romance de bolso e começou a ler. Não alto. Não teatralmente. Apenas, suavemente. Calmamente. Sua voz era uniforme, cadenciada. Não direcionada a Shadow, nem mesmo reconhecendo. Ela leu como se estivesse lendo para si mesma, quase entediada, exalando a energia de alguém que não tinha pressa, não tinha expectativas e poderia muito bem ser invisível. Por quase uma hora, Alyssa não olhou para ele uma vez. Ela virou as páginas, ocasionalmente parava para beber água e simplesmente existia perto dele. Ela se tornou parte do fundo, como as luzes zumbindo ou o eco fraco de latidos distantes. Shadow não se moveu. Não piscou. Não reagiu. Mas quando ela se levantou para sair, algo sutil, tão sutil que a maioria das pessoas não teria percebido, aconteceu. Os olhos dele estavam nela. Pela primeira vez desde sua chegada, Shadow não estava se encolhendo diante da presença, ele estava reconhecendo isso. Sua cabeça permaneceu baixa, seu corpo ainda curvado naquele habitual formato de C de autoproteção, mas seu olhar seguiu o movimento dela. Não foi apenas um olhar. Foi reconhecimento. E para Alyssa, que passou quase 20 dias sendo invisível para este cão, aquele piscar de contato visual atingiu como um grito no escuro. Ela parou no meio do caminho, o batimento cardíaco acelerando. Ele a viu. Ele estava lá. Preciso de mais 48 horas, ela disse a Diana Brooks naquela noite, sua voz mais firme do que se sentia. Eu acho que estamos mais perto do que imaginamos. Ainda há alguém dentro daquele cão. Diana não respondeu imediatamente. Seus olhos examinaram a pilha de gráficos de admissão, o relatório completo do canil, as listas de voluntários, tudo isso gritando a verdade. Eles estavam sobrecarregados, subfinanciados e perigosamente perto de tomar decisões que ninguém queria assinar. Mas então ela olhou para cima e viu o brilho nos olhos de Alyssa. Não desespero. Não culpa. Convicção. Tudo bem, Diana disse suavemente. Você tem 2 dias. Mas apenas 2. O que nenhum deles poderia saber então, o que nem mesmo a parte mais esperançosa de Alyssa suspeitava, era que o reconhecimento silencioso de Shadow não era apenas um avanço. Era um começo. Porque na manhã seguinte, alguém entraria pelas portas do abrigo, sem planejamento, sem ser convidado e completamente inconsciente de que sua vida, e a de Shadow, estava prestes a mudar para sempre. Emily Carter não planejava entrar no Silvergate Animal Heaven naquela manhã. Seu carro estava lotado com uma pilha de toalhas e cobertores velhos, doações que ela quase deixou no brechó até que uma lembrança meio formada a puxou. Sua mãe costumava ser voluntária no abrigo, anos atrás. Todo sábado de manhã. Chova ou faça sol. Na época em que Emily ainda morava em casa, quando as coisas eram mais simples, ou pelo menos pareciam assim. Ela não colocava os pés lá dentro desde o ensino médio. Agora com 34 anos, divorciada e morando sozinha em uma casa modesta em Maple Creek, Emily não estava procurando por nada novo em sua vida, especialmente um cachorro. Seu trabalho como fisioterapeuta no Oakville Wellness Center a deixava emocionalmente esgotada na maioria dos dias. Desde o divórcio, ela vinha reconstruindo seu espaço tranquilo, uma peça de cada vez. Seu mundo estava calmo agora. Previsível. Sem latidos. Sem bagunça. Sem apegos. Estou só deixando isso aqui, ela disse casualmente para o voluntário na recepção, com os braços cheios de trouxas de roupa para lavar. Minha mãe costumava trazer coisas aqui o tempo todo. De uma porta próxima, Jamie Shane, o supervisor de fim de semana, ouviu a voz dela e apareceu. Você é filha de Sarah Carter? Ele perguntou, limpando as mãos nas calças. Ela foi incrível com os casos difíceis. Você gostaria de um tour rápido? Nós reformamos muita coisa desde que ela chegou. Emily hesitou. Ela deveria ter dito não. Ela tinha recados, uma lista de compras, e-mails para responder. Mas algo em seu peito,
Silencioso e desconhecido, assentiu antes que sua cabeça o fizesse. Eu tenho alguns minutos, ela respondeu. O tour passou por corredores iluminados e paredes recém-pintadas. A maioria dos cães latia animadamente com sua presença, filhotes com patas enormes, vira-latas mais velhos abanando o rabo, olhos esperançosos pressionando o vidro. Emily sorriu educadamente, agachou-se para cumprimentar alguns, falou palavras suaves de encorajamento. Mas nenhuma delas mexeu com ela. Quando chegaram ao fim do corredor, James gesticulou em direção a um conjunto de portas duplas. Essa é a nossa ala de reabilitação, ele explicou. A maioria são casos médicos e comportamentais. Esses cães não estão prontos para adoção. Emily fez uma pausa e perguntou quase timidamente, você se importa se dermos uma olhada mesmo assim? Minha mãe, ela sempre gostou dos difíceis. James pareceu surpreso, mas assentiu. Claro. Só fique longe das portas do canil. Alguns deles ainda estão lidando com problemas de medo e agressão. A temperatura mudou quando eles entraram na ala. Estava mais silencioso aqui. A energia parecia diferente, frágil, como andar sobre gelo que não havia congelado completamente. James apontou alguns casos enquanto passavam. Uma recuperação de cirurgia, um tratamento para dirofilariose, 2 filhotes esqueléticos ganhando peso lentamente. Então ele parou em frente a um canil escuro enfiado no canto. Este é Shadow, ele disse suavemente. Nosso caso mais difícil. O nome atingiu Emily como eletricidade estática, inofensivo, mas impossível de ignorar. Um pastor alemão, cerca de 3. Encontrado abandonado. Está aqui há quase 3 semanas, e ele mal se moveu daquele canto. Ele apontou, e os olhos de Emily se ajustaram às sombras escuras. A princípio, ela pensou que o canil estava vazio. Então ela o viu. Pressionado contra a parede dos fundos, seu corpo magro, pelo opaco e ralo. Mas foram seus olhos que a pararam. Âmbar profundo, quase humanos em sua tristeza, olhando para fora, mas sem realmente ver. Qual é a história dele? Ela perguntou, sua voz de repente mais baixa. James suspirou. Não sabemos muito. Com base no comportamento, suspeitamos de abuso grave. Ele não é agressivo, apenas apavorado. Retraído. Não se envolve de forma alguma. Emily não respondeu. Ela apenas ficou ali. Algo em seu peito se agitou. Um reconhecimento estranho e inominável. Como ouvir uma música que você nunca ouviu antes, mas de alguma forma sabe todas as palavras. Sem pedir permissão, ela se abaixou no chão, de pernas cruzadas, do lado de fora do canil. O que você está fazendo? James perguntou, confuso. Não tenho certeza, ela disse honestamente. Só estou dando espaço a ele, enquanto ainda estou aqui. James olhou para o relógio. Tenho que verificar os remédios. Posso voltar em cerca de 15? Ela assentiu, sem tirar os olhos do cachorro. Está tudo bem. E então, silêncio. Nenhuma conversa. Nenhuma persuasão. Apenas 2 almas em um corredor silencioso, uma machucada demais para se mover, a outra curiosa demais para ir embora. 10 minutos se passaram. Shadow não se mexeu. Mas ele a observou. Não abertamente. Não ousadamente. Apenas o suficiente para ela sentir. Quando James voltou, Emily não havia se movido. Alguma mudança? Ele sussurrou. Na verdade, não, ela admitiu. Então acrescentou, mas, eu gostaria de voltar amanhã. Se estiver tudo bem. James levantou uma sobrancelha. Ele provavelmente estará do mesmo jeito amanhã. Eu sei, Emily disse suavemente. Eu só acho que eu deveria. Enquanto ela pegava sua bolsa e se levantava para sair, ela olhou para trás uma última vez. Shadow não tinha se movido do seu canto, mas ele estava observando ela sair. E naquele único olhar, algo brilhou atrás de seus olhos. Não esperança. Ainda não. Mas talvez, memória. Na manhã seguinte, Emily Carter retornou ao Silvergate Animal Heaven antes mesmo de o relógio bater 8. Ela não veio de mãos vazias dessa vez. Escondida debaixo de um braço estava uma cadeira de acampamento dobrável, gasta nos cantos, mas confiável. Na outra mão, uma bolsa de lona com um livro, uma garrafa de água e um pequeno alto-falante Bluetooth, nada chamativo, apenas o mesmo que ela usava em suas sessões de terapia para pacientes lidando com ansiedade extrema. O alto-falante já estava pareado com seu telefone, um piano clássico suave enfileirado e esperando. Ela nem tinha certeza do porquê tinha embalado tudo isso.
Só que ela não conseguia parar de pensar nele, o pastor alemão no canto. Aquele com os olhos assombrados. Eu não tinha certeza se você voltaria, disse Alyssa Grant, a especialista em comportamento, enquanto cumprimentava a Emily na recepção. Emily sorriu levemente. Honestamente, eu também não. Mas ela estava aqui. Atraída não pela lógica ou pela responsabilidade, mas por algo estranho. Algo mais silencioso. Um puxão que ela não conseguia explicar. Como se algo em Shadow tivesse se aproximado dela ontem. Não fisicamente. Não obviamente. Mas espiritualmente. Alyssa a levou de volta para a ala médica. Shadow estava no mesmo lugar, seu canto. O canil estava escuro, exceto pela linha de luz que se arrastava pelo chão de uma janela próxima. Suas orelhas se agitaram quando se aproximaram. Ele não levantou a cabeça. Não se moveu. Mas Emily notou a mudança sutil. Ele sabia que ela estava de volta. Ela desdobrou a cadeira a 6 pés do canil e a inclinou ligeiramente, não diretamente de frente para ele, mas também não se virou. Ela colocou o alto-falante no chão e apertou o play. O som fraco de teclas de piano saiu, quente, distante, como uma memória de outra sala. Você se importa se eu apenas sentar com ele por um tempo? Ela perguntou a Alyssa. Claro, Alyssa disse gentilmente. Só sem movimentos bruscos. Sem contato visual direto por muito tempo. E, por favor, não tente tocá-lo. Não vou, Emily prometeu. Não estou aqui para pedir nada. Pelas próximas 3 horas, ela se sentou com ele. Ela leu algumas páginas do livro em voz alta, sua voz suave e ritmicamente uniforme. Ela trabalhou silenciosamente em seu laptop, revisando arquivos de pacientes e digitando notas. Às vezes, ela não fazia nada, apenas ouvia a música e existia ao lado dele. Sem palavras. Sem expectativas. Sem pressão. Ela nunca olhou diretamente para ele. Mas ela sempre sabia onde ele estava. E ele sempre sabia que ela estava lá. Shadow não saiu do seu canto no começo. Mas sua respiração havia mudado, não mais superficial ou rápida. Seu corpo não estava mais tão pressionado contra a parede. Seus ouvidos se voltaram para a voz dela. Quando outras pessoas passavam, ele se retraía mais para dentro de si mesmo. Mas quando era só ela, ele parecia menos, cauteloso. Ele ainda estava com medo. Mas não dela. Ao meio-dia, Alyssa voltou com um sanduíche e água para Emily, tentando não perturbar a estranha bolha que se formava no corredor. Alguma mudança? Ela perguntou, quase com medo de ter esperança. Emily assentiu, mal. Ele foi para o meio do canil há cerca de 1 hora. Ainda me observando. Mas é a primeira vez que ele chega mais perto sozinho. Alyssa espiou. Shadow estava, de fato, mais perto. Não muito. Apenas alguns passos. Mas esses poucos passos pareciam um abismo atravessado. Isso é notável, Alyssa sussurrou, tentando conter seu espanto profissional. Ele nunca fez isso por ninguém. Depois que Alyssa foi embora, Emily retomou sua rotina. Ela começou a falar com Shadow suavemente, não sobre nada importante. Apenas, seu dia. O livro. O clima. O que quer que viesse à mente. Ela não esperava que ele entendesse. Ela só queria que ele ouvisse sua voz. E decidisse por si mesmo, em seu próprio tempo, se aquela voz significava segurança. E então, pouco depois das 14 horas, aconteceu. Ela parou de ler, sentindo uma mudança no ar, um instinto aprimorado por anos trabalhando com pessoas feridas, pessoas que nunca diziam o que doía, mas sempre mostravam em silêncio. Ela olhou para cima, não diretamente, mas apenas o suficiente. Shadow se moveu. Ele estava perto da frente do canil, a poucos metros das barras. Seus olhos se fixaram nela, não com medo. Não em pânico. Mas em presença. Em consciência. Emily não reagiu. Não falou. Não moveu a cadeira. Em vez disso, ela retomou a leitura, sua voz calma, até. Ela agiu como se não fosse nada. Mas seu coração estava acelerado. No final do corredor, Diana Brooke se juntou a Alyssa. Ambas as mulheres ficaram congeladas, olhando para o cachorro que acreditavam ser inalcançável, agora parado à vista de todos. Eu nunca o vi tão longe da parede dos fundos, Diana sussurrou. O que ela está fazendo? Nada, respondeu Alyssa. É isso que é tão poderoso. Ela não estava fazendo nada. Ela estava simplesmente sendo. Antes de Emily sair naquele dia, ela arrumou suas coisas com lentidão deliberada, tomando cuidado para não atrapalhar o frágil progresso.
Shadow recuou um pouco, mas não voltou para seu canto em pânico. Enquanto ela passava pelo canil, seus olhos se encontraram, brevemente, suavemente. Eu volto amanhã, ela disse em um sussurro, sem saber se ele entendeu. Mas quando ela virou no corredor, ela não o viu recuar. Ele ficou lá, na frente do canil, observando-a ir. E pela primeira vez desde que chegou a Silvergate, Shadow parecia menos um fantasma. E mais um cachorro, esperando por alguém em quem ele finalmente pudesse confiar. Quando Emily Carter chegou ao Silvergate Animal Heaven na sexta manhã, ela não precisava mais de instruções. Ela conhecia o ritmo do abrigo agora, o rangido da porta da frente, o eco no corredor, a maneira sutil como os latidos mudavam conforme ela passava por cada canil. Mas a ala de reabilitação? Era diferente. Lá, o silêncio pairava como neblina, e apenas um cachorro esperava nele. Sobra. Quando ela dobrou a esquina para o corredor médico, seus passos suavizaram instintivamente, como se não quisessem perturbar um sonho. E, com certeza, ele estava lá. No canto dele. Mas algo havia mudado. Antes mesmo que ela desdobrasse sua cadeira, suas orelhas se animaram. Ele estava esperando. Ela não falou, ainda não. Ela apenas se sentou, inclinada novamente, não de frente para ele, mas perto o suficiente para que sua presença pudesse ser sentida como a luz do sol através de uma janela. A suave música de piano retornou, quase inaudível. O mesmo livro aberto em seu colo. A mesma postura calma. Sobra não se esgueirou para frente. Ele não abanou o rabo. Mas a energia na sala estava diferente agora. Menos frágil. Menos assombrada. Durante a hora seguinte, ele avançou em incrementos tão sutis que eram quase invisíveis. Uma polegada aqui. Uma pausa ali. Emily continuou lendo, fingindo não notar, mas seu coração batia um pouco mais alto cada vez que ela olhava para o canil pelo canto do olho. Ao meio-dia, ele estava parado na frente do canil. Não andando de um lado para o outro. Não ofegante. Apenas, de pé. Seu corpo ainda tenso, mas seus olhos calmos, fixos no rosto de Emily enquanto ela lia um capítulo sobre nada, um boletim meteorológico, uma ida à loja, um pedaço da vida sem arestas vivas. E então chegou o momento que mudou tudo. Emily parou para tomar um gole de água, sua mão se movendo lenta e deliberadamente, do jeito que ela faria ao redor de um paciente assustado reaprendendo a confiar no toque. Quando ela abaixou a garrafa, ela sentiu, não um som, nem uma palavra, mas uma presença. Shadow estava se inclinando para mais perto. Ainda atrás das grades. Ainda cuidadoso. Mas perto o suficiente para sentir o cheiro das fibras de seu jeans. Perto o suficiente para sentir seu batimento cardíaco. E pela primeira vez, ele não recuou. Ele ficou. Quando Alyssa Grant entrou no corredor e o viu, sua respiração ficou presa na garganta. Ela não disse nada. Ela não precisava. Seus olhos se encheram de lágrimas, ela piscou rapidamente enquanto dava um passo para trás, não querendo quebrar o fio frágil que agora prendia este cão ao mundo fora de seu medo. Emily continuou falando suavemente, sem perder o ritmo. E então eu caminhei até o fim da rua e vi o céu se abrir. Não chuva, apenas luz. O tipo que faz tudo parecer quieto. Até mesmo dentro da sua cabeça. Shadow se moveu novamente, mais perto, apenas um empurrão de músculo e osso, mas o suficiente para o significado ser registrado. Ele não estava mais apenas tolerando a presença dela. Ele estava buscando isso. Quando Diana Brooks foi chamada, ela ficou ao lado de Alyssa em um silêncio atordoado. Ela está usando algum tipo de sinal de treinamento? Diana sussurrou. Alyssa balançou a cabeça lentamente. Não. Ela está apenas ficando com ele. Antes de Emily ir embora naquele dia, ela fez algo pequeno, quase imperceptível. Ela enfiou a mão na bolsa e tirou um biscoito de cachorro. Lentamente, com cuidado esculpido em cada movimento, ela o estendeu através das barras. Shadow não pegou. Não imediatamente. Ele cheirou. Parou. Olhou para ela. Olhou de volta para o petisco. E então, gentilmente, hesitantemente, ele o pegou da mão dela. O biscoito estalou entre seus dentes como um rojão em uma catedral. Emily não comemorou. Não comemorou. Ela apenas assentiu uma vez, lenta e calorosamente, e sussurrou, bom garoto. Quando ela fez as malas para ir embora, Shadow não voltou correndo para seu canto. Ele ficou na frente. Observando-a. Não com desespero, mas com expectativa. Esperança, talvez. Um fio se formou. Fino como seda. Frágil como respiração.
Mas estava lá. Uma conexão. Uma memória não de dor, mas de possibilidade. E nenhum deles sabia ainda, mas algo enterrado profundamente dentro de Shadow tinha acabado de despertar. Um reconhecimento. Um cheiro. Uma forma em seu sistema nervoso que ele não sentia há 3 anos. E amanhã, esse reconhecimento ficaria cara a cara com um passado que ele nunca esperava ver novamente. O sol da manhã estava baixo sobre Maple Creek, seus dedos dourados se esticando pelo para-brisa de Emily Carter enquanto ela dirigia, uma mão no volante, a outra segurando um copo de café de aço inoxidável que há muito havia perdido o calor. Sua mente, no entanto, estava tudo menos fria. Ela não conseguia parar de pensar em Shadow, o piscar lento de seus olhos quando ele pegou o biscoito de seus dedos, a maneira como ele não recuou quando ela se levantou para sair. Não foi um acaso. Algo estava mudando dentro dele. E se ela fosse honesta, algo estava mudando dentro dela também. Mas hoje não era sobre Shadow. Hoje era sobre um homem. Às 9h15, Emily parou em frente a uma casa de fazenda de um andar nos limites da cidade. O gramado era ralo. As janelas fechadas. Não havia placas de boas-vindas, nem sinos de vento. Apenas uma entrada de automóveis solitária, uma calçada rachada e o silêncio pesado de uma casa tentando não ser notada. Uma assistente social estava na porta. O capitão Ryan Hayes, ela disse gentilmente, vive sozinho. Ele é um especialista aposentado do exército. Explosão de IED no Afeganistão, há 3 anos. Fisicamente, ele se recuperou. Mas a lesão cerebral e o TEPT? É aí que ele luta. Não sai de casa. Não vai à clínica. Esta é a primeira visita domiciliar com a qual ele concorda em meses. Emily assentiu. Ela já tinha visto essa história antes, rostos diferentes, o mesmo vazio. Pessoas presas entre a cura e a sobrevivência. Ela seguiu a assistente social para dentro. A sala de estar estava escura. Não bagunçada, mas intocada. Como se alguém existisse aqui, mas não morasse aqui de verdade. Perto da janela, um homem estava sentado em uma cadeira de rodas. O capitão Ryan Hayes estava na casa dos 30 anos, magro e musculoso, mas rígido do jeito que o trauma tende a endurecer uma pessoa. Seus olhos não se voltaram para cima quando eles entraram, apenas se moveram rapidamente em direção a eles, depois se desviaram. Ele não falou. Capitão Hayes, a assistente social disse suavemente, está a Emily Carter, sua nova fisioterapeuta. Ela fará suas sessões em casa. Emily deu um passo à frente lentamente, seus movimentos intencionais, ensaiados. Não clínicos, mas cuidadosos. Bom dia, capitão. É um prazer conhecê-lo, ela disse, sem oferecer nenhum aperto de mão. Apenas sua voz. Por um momento, não houve resposta. Então Ryan olhou para cima. Seu olhar se fixou no rosto dela. Já nos conhecemos antes? Ele perguntou, a voz áspera com desuso, como se tivesse que ser puxada de algum lugar bem fundo dentro dele. Emily piscou. Eu? Acho que não. Eu me mudei para cá há pouco tempo. Esta é minha primeira semana atendendo em casa. Ryan assentiu uma vez. Lentamente. Mas sua testa franziu, como se algo dentro dele tivesse acabado de falhar, ou clicado. A sessão foi curta, profissional. Emily avaliou sua amplitude de movimento, postura, força muscular. Ela explicou sua abordagem, pediu que ele fizesse alguns movimentos e então cuidadosamente fez anotações em sua pasta. Ele seguiu todas as instruções. Sem resistência. Sem reclamações. A assistente social ficou visivelmente surpresa. Ele não se envolveu assim com ninguém, ela sussurrou quando Ryan entrou na cozinha para pegar um copo d'água. Desde que eu peguei o caso. Emily não respondeu. Ela também não conseguia explicar. Havia algo nele. Uma energia estranha. Familiar, mas indecifrável. A sessão terminou silenciosamente. Ela agendou outra visita, agradeceu pelo tempo e saiu para o sol da manhã se sentindo inquieta. Mas não de um jeito ruim. Mais tarde naquela tarde, ela voltou para Silvergate. Ela não havia trocado de roupa da consulta, apenas arregaçou as mangas e trocou sua pasta por uma bolsa de lona. Quando ela entrou na ala de reabilitação, a reação de Shadow foi diferente. Ele correu para a frente do canil. Não em pânico. De propósito. E ele começou a cheirar furiosamente, os sapatos dela, a bainha das calças, os punhos das mangas. Ele não latiu. Não rosnou. Apenas cheirou como um cachorro possuído, processando informações que seu corpo não conseguia acreditar. Era um comportamento novo. Mas parecia
reconhecimento. Shadow já esteve perto de militares. Emily perguntou em voz alta, virando-se para Alyssa, que tinha acabado de entrar. Alyssa olhou para cima, sobrancelhas levantadas. Não que saibamos. Por quê? Nenhuma razão, Emily disse, ignorando, mas sua mente não estava quieta. Seu coração também não. Porque o cheiro que ela carregava, aquele que Shadow estava investigando obsessivamente, pertencia a um soldado. E em seus ossos, Shadow parecia se lembrar disso. Algo invisível começou a se agitar entre duas metades quebradas da mesma história. E nem Emily nem Ryan sabiam o que era. Mas Shadow sabia. Ele conhecia aquele cheiro. E isso estava trazendo algo de volta à vida dentro dele, pedaço por pedaço. No dia seguinte, a conexão só ficou mais forte, e mais difícil de ignorar. Emily Carter mal havia pisado na ala de reabilitação do Silvergate Animal Heaven quando Shadow, o outrora silencioso pastor alemão, já estava esperando. Ele estava parado logo atrás da porta do canil, o corpo tenso de expectativa. Suas orelhas se arregalaram para a frente no momento em que os passos dela ecoaram pelo corredor. Não foi uma coincidência. Não foi rotina. Foi algo mais. Conforme ela se aproximava, o nariz de Shadow pressionou contra as barras, não com medo, nem hesitante. Ele fungou com intensidade urgente, seu corpo vibrando com algo que não podia ser explicado com psicologia de treinamento ou rotinas de abrigo. Ele sabia de algo. Emily se agachou lentamente. Ela usava o mesmo jeans do dia anterior, a mesma jaqueta. Ela nem tinha pensado nisso, até agora. Seu nariz se concentrou no tecido, o punho da manga, a ponta do sapato, a bainha da perna da calça. E não era só interesse, era fixação. Suas narinas se dilataram. Seu rabo, encolhido por tanto tempo que tinha esquecido como se mover, deu uma contração hesitante. Seu coração pulou. Ela sussurrou seu nome. Shadow. E pela primeira vez, o cachorro não vacilou quando ela disse isso. Ele olhou diretamente para ela. Não através dela. Não além dela. Para ela. Seus olhos não estavam mais arregalados de terror. Eles estavam arregalados de reconhecimento. Algo sobre o cheiro em suas roupas havia destrancado uma porta bem no fundo dele, uma porta trancada por medo, trauma e tempo. E agora, estava rangendo. Emily se levantou lentamente, pensamentos correndo. Capitão Ryan Reis. O cheiro era dele. Shadow não estava reagindo a ela, ele estava reagindo a ele. Há algo incrustado em sua jaqueta, transferido do assento do carro, sua manga, o ar entre eles durante aquela sessão de terapia. Aquele cheiro tinha memória. E Shadow o segurou por mais tempo do que qualquer um poderia imaginar. Ela encontrou Alyssa Grant na sala de descanso, segurando uma prancheta e uma barra de proteína comida pela metade. Houve alguma indicação, algum sinal, de que Shadow tem um passado militar? Emily perguntou, com mais urgência do que pretendia. Alyssa piscou. Não, não realmente. Por quê? Emily fez uma pausa. Como ela poderia dizer isso sem soar louca? Porque ontem, eu estava na casa de um veterano. Um paciente. E hoje, Shadow está reagindo às minhas roupas como... Ela parou, sem saber como expressar. Como se ele conhecesse esse cheiro. Alyssa se inclinou contra a mesa. Que tipo de reação? Concentrada. Intencional. Não medo. Reconhecimento. Ele está, tentando se lembrar. Os olhos de Alyssa se estreitaram ligeiramente, as engrenagens girando visivelmente em sua mente. Você acha que talvez ele tenha trabalhado com militares? Que ele é um cão de serviço aposentado? Emily exalou. Não sei. Mas acho que ele está nos dizendo algo. Mais tarde naquela noite, de volta para casa em sua pequena casa, Emily não conseguia se livrar do sentimento. Ela abriu seu laptop e começou a pesquisar em bancos de dados. Cães de trabalho militares perdidos. Cães aposentados. Unidades K9 desaparecidas em ação. Ela não sabia o que estava procurando, até perceber que estava tentando encontrar um rosto. O rosto de Shadow. Mas nada apareceu. Nenhuma trilha oficial. Nenhuma pista concreta. Apenas 1000 becos sem saída e páginas de registro desatualizadas. Frustrada, ela fechou o laptop e olhou para o silêncio de sua sala de estar. Aquele cachorro passou semanas se escondendo do contato humano, estremecendo ao menor movimento, recuando até mesmo da voz mais suave. No entanto, o cheiro de um homem em suas roupas havia desencadeado algo quase primitivo. Isso não foi coincidência. Isso foi memória.
E Emily sabia o que tinha que fazer. Ela precisava fazer ao Capitão Reis a única pergunta que poderia resolver o mistério, ou desvendar todos eles. O ar dentro da casa do Capitão Ryan Reis estava pesado. Não com calor, poeira ou negligência, mas com silêncio. O tipo de silêncio que se instala em lugares onde a tristeza criou raízes. Onde o tempo passa, mas a cura nunca acontece de verdade. Emily Carter sentou-se em frente a ele na pequena mesa da cozinha, seu bloco de notas intocado. A segunda sessão de terapia tinha acabado de terminar. Pela primeira vez, Ryan parecia menos cauteloso, um pouco mais disposto a prolongar a conversa antes de se retirar para suas sombras silenciosas. Mas Emily não estava ali para prolongar hoje. Ela estava ali para fazer a pergunta que a estava atormentando nas últimas 24 horas. Seu cachorro, ela disse gentilmente, enquanto Ryan ajustava a manga em seu pulso. Aquele que você mencionou no Afeganistão. Shadow. O que aconteceu com ele? Ryan parou. Seus olhos se voltaram para a janela, embora nada lá fora prendesse sua atenção. Sua postura se endireitou, depois desinflou, como se estivesse se preparando para uma onda que só ele podia ver. Ele era um cão de trabalho militar, ele disse calmamente. Treinado para busca e detecção. Não é oficialmente meu, mas trabalhamos juntos. Em todas as missões. Em todas as patrulhas. Ele fez uma pausa. Ele salvou vidas. Emily esperou. Então a explosão aconteceu. Fomos atingidos, e Ed. Fui evacuado imediatamente. Disseram-me que Shadow fugiu durante o caos. Desorientado. Ferido. Eles nunca o encontraram. Sua mandíbula cerrou. Implorei para que me deixassem ficar. Para ajudar na busca. Mas eu estava muito desorganizado. Coluna quebrada. TCA. Cirurgias. Eles me disseram que ele provavelmente foi morto por explosões secundárias ou vagou pela natureza e não sobreviveu. Emily engoliu em seco. A sala de repente pareceu muito pequena, muito parada. Como ele era? Ela perguntou, sua voz um pouco acima de um sussurro. Ryan piscou lentamente, as palavras se arrastando da memória como caixas velhas de um sótão. Preto e castanho. Pastor alemão. Cerca de 36 quilos. Orelhas grandes. Cicatriz no ombro direito de uma missão em Kandahar. Ele hesitou. Por que todas essas perguntas? Emily enfiou a mão na bolsa e pegou o telefone. Ela não falou, apenas abriu a galeria e rolou até encontrar a imagem mais nítida de Shadow no abrigo. Não encolhido no canto. Não andando de um lado para o outro. Mas parado na porta do canil, olhando para ela com aqueles olhos âmbar que assombravam seus sonhos. Ela deslizou o telefone pela mesa. Ryan se inclinou. E no momento em que seus olhos se fixaram na tela, sua respiração engatou. Sua mão, marcada e calejada, tremeu quando ele levantou o telefone para mais perto. Ele olhou fixamente. Não por um segundo. Não por 30. Mas por quase um minuto inteiro. Então sua voz, tão composta antes, quebrou em um sussurro. É ele. O coração de Emily trovejou em seu peito. Você tem certeza? Ryan assentiu, lentamente a princípio, depois com uma certeza que quase doía de ver. Eu reconheceria esse rosto em qualquer lugar. Essa cicatriz. Essa postura. É Shadow. Então, mais baixo. Ele está vivo. Emily observou as emoções invadirem seu rosto. Alívio, descrença, tristeza, culpa, alegria. Todas lutando por espaço dentro de um homem que passou 3 anos acreditando que seu cachorro morreu sozinho em uma zona de guerra. Não sabemos ao certo, Emily advertiu gentilmente. Pode ser um cachorro parecido. Mas, a reação dele ao seu cheiro, Ryan. O jeito como ele se movia, o jeito como ele conhecia você. Nunca vi nada parecido. Ryan se levantou abruptamente, afastando-se da mesa. Ele andava pela sala com uma energia que não demonstrava desde a primeira visita dela, esfregando a nuca. Como? Como ele pode estar aqui? Na Califórnia? O que aconteceu com ele? Emily não tinha respostas. Mas ela teve uma ideia. Há uma maneira de descobrir, ela disse cuidadosamente. Se você estiver disposta. Ryan se virou para ela, os olhos arregalados com esperança cautelosa. Você viria para o abrigo? Ele hesitou. A sala engrossou novamente. O Tepta ainda permanecia em seus ossos, estremecia com multidões, entrava em pânico com o cheiro de desinfetante ou o barulho agudo de portas de metal. Mas isso não era mais sobre ele.
Isso era sobre Shadow. Ele respirou fundo. Sim. Diga-me onde e quando. O sol estava se pondo sobre Silvergate Animal Heaven, pintando o céu com listras de laranja-sangue e lavanda quando o carro de Emily Carter entrou no estacionamento lateral. O abrigo já havia fechado para o público, seus corredores escuros e silenciosos, como se todo o prédio soubesse que algo sagrado estava prestes a acontecer. O capitão Ryan Hayes estava sentado no banco do passageiro, em silêncio, olhando para a frente. Seu maxilar estava tenso. Suas mãos, calejadas pela guerra e pela reabilitação, se remexeram em seu colo, palmas suadas, coração acelerado. Por trás do exterior calmo do soldado estava um homem se preparando para caminhar em direção a um passado que ele enterrou com cerimônia e dor. Na parte de trás do carro estava sua cadeira de rodas dobrada. Ele não precisava dela para distâncias curtas há meses. Mas hoje à noite, ele pediu para Emily trazê-la. Só por precaução, ele disse. Emily sabia que ele não queria dizer fisicamente. Kelsey Grant os encontrou na entrada lateral, seus olhos examinando o rosto de Raya, então se voltando para Emily com um olhar de antecipação cautelosa. Eu o movi para a sala de Mitch and Gray, sussurrou Kelsey. É mais silencioso. Controlado. Ele está perturbado com a mudança, mas calmo. Se ele mostrar qualquer sinal de estresse, nós terminaremos imediatamente. Raya assentiu, seu corpo esculpido de nervos. Enquanto Emily o empurrava lentamente pelo corredor, o som das rodas ecoava fracamente. O prédio estava tão parado, tão silencioso, que você podia ouvir o zumbido da luz de saída de emergência na sala ao lado. A cada curva do corredor, algo apertava dentro de Emily. Excitação, medo, admiração, tudo se misturando em algo impossível de nomear. Eles chegaram à porta. A mão de Kelsey pairou na maçaneta. Você está pronta? Ela perguntou baixinho. Ryan não respondeu. Ele apenas respirou fundo. Profundo e devagar. E assentiu. A porta rangeu ao abrir. Lá dentro, a sala estava suavemente iluminada pelo brilho quente de uma única lâmpada. No outro extremo, em um canto perto de um cobertor azul familiar, estava Shadow. O momento se estendeu, 3 longos segundos em que nada se movia. Então, Ryan falou. Uma palavra. Afiado. Comandante. Diferente de sua voz de terapia. Esse era um tom que só um cão militar conheceria. Atenção. O corpo de Shadow estremeceu. Sua cabeça se ergueu rapidamente. Suas orelhas dispararam para frente. Seu nariz se contraiu violentamente. Ele olhou nos olhos de Raya. Por um instante, ele não se moveu. E então, tudo mudou. O cão que passou semanas tremendo nos cantos, evitando cada toque e som, lançou-se para frente com a força de algo antigo e sagrado. Suas garras rasparam o linóleo enquanto ele corria pela sala. Seu corpo mudou de fuga para luta e inundação, um dilúvio emocional desencadeado pelo reconhecimento que abalou todo o seu ser. Shadow, venha. A voz de Ryan falhou sob o peso disso. O pastor alemão não hesitou. Ele correu. Não cautelosamente. Não curiosamente. Com propósito. Com certeza. Com amor. Ele se lançou no colo de Ryan com tanta força que a cadeira de rodas deu um pulo para trás alguns centímetros. Ryan engasgou, mas não era dor. Era alívio. Seus braços envolveram o pescoço do cachorro, puxando-o para perto enquanto Shadow enterrava o focinho no peito de Raya, choramingando como uma criança que finalmente chegou em casa. E então, o soldado quebrou. Seu corpo caiu para frente. Seus ombros tremeram. Seu rosto pressionou contra o pelo de Shadow enquanto ele chorava. Soluços silenciosos e violentos que esperaram 3 anos para serem ouvidos. Shadow lambeu o queixo. Suas lágrimas. Suas mãos. Então se empurrou para mais perto, como se pudesse rastejar para dentro da pele de Raya e nunca mais se separar. Emily estava parada na porta, uma mão sobre a boca, a outra pressionada contra o coração. Ao lado dela, Kelsey sussurrou sem tirar os olhos deles. Bem, acho que isso responde à pergunta. Ninguém se moveu. Ninguém falou. O momento era grande demais, cru demais, perfeito demais para ser perturbado. Eventualmente, Raya se recostou na cadeira, lágrimas escorrendo pelo rosto, Shadow ainda embalado em seus braços. É ele mesmo, ele sussurrou. Emily assentiu, os olhos vidrados. Sim. É. Shadow olhou para Raya então, os olhos brilhando, o rabo finalmente abanando pela primeira vez desde que ele chegou a Silvergate. Era lento, trêmulo, como se ele também estivesse se lembrando de como, mas abanava.
Eles ficaram assim por quase 1 hora. Não há necessidade de palavras. Não há necessidade de perguntas. O mistério de como Shadow havia sobrevivido, como ele havia cruzado oceanos, quilômetros e traumas para se encontrar em um canil empoeirado em Maple Creek, não importava agora. Tudo o que importava era isso. Ele se lembrava. E ele voltou para casa. Na manhã seguinte, o capitão Ryan Reis acordou com algo que não sentia há anos: propósito. Shadow estava encolhido ao lado da cama, o focinho enfiado sob uma pata, o peito subindo e descendo em um ritmo que trazia paz só de testmunhar. Na noite anterior, ele se recusou a dormir longe de Raya, andando ansiosamente de um lado para o outro toda vez que a porta do quarto se fechava. Então Raya a deixou aberta. Shadow entrou, virou-se uma vez em um círculo lento como fazia em todas as tendas afegãs empoeiradas e caiu ao lado de seu antigo treinador como se o tempo não tivesse passado. Mas o tempo passou. 3 anos. 3 anos inteiros. E agora que as lágrimas secaram, agora que a adrenalina do reencontro se transformou em uma maravilha silenciosa, perguntas preencheram o espaço deixado para trás. Como Shadow sobreviveu? Como ele voltou para o solo americano, e acabou em um canil sem nome, sem registros e sem história? Naquela manhã, Emily chegou com uma pasta na mão e determinação em seus passos. Tenho feito ligações, ela disse, acomodando-se ao lado de Raya na mesa da cozinha. Shadow a seguiu, nunca mais de 1 metro da cadeira de Raya. Registros de cães de trabalho militares são complicados, classificados em alguns casos, desorganizados em outros. Mas falei com um contato por meio da Veterans K9 Rehabilitation Network. Eles cruzam referências de cães de serviço aposentados com adestradores. Quando dei a eles os marcadores físicos de Shadow, eles cavaram. Ela deslizou a pasta pela mesa. Raya abriu com dedos trêmulos. Dentro, um formulário desclassificado da base aérea de Lachlan, datado de 2 anos atrás. Assunto: Dente 167, um pastor alemão, macho, aproximadamente 5 anos, marcado como inapto para implantação contínua devido a trauma de combate. Trauma de combate. Ryan piscou com força com essas palavras. Eles o encontraram, Emily continuou. 3 semanas após sua evacuação médica. Meio faminto, mancando, coberto de queimaduras. Um pastor foi avistado por um pastorzinho local, irônico, certo? E eventualmente pego por uma patrulha da OTAN próxima. Eles não sabiam que ele era seu. Eles presumiram que ele era um vira-lata. Ryan olhou para a próxima página, registros de transporte. T-167 foi transferido para a Alemanha para atendimento médico de emergência, depois redirecionado para o Texas. Shadow tinha chegado em casa, mesmo que Ryan nunca soubesse. A partir daí, a trilha ficou turva. Ele foi inscrito no programa de adoção de cães de trabalho militares aposentados, passou por 2 lares temporários diferentes, ambos, de acordo com as anotações, o devolveram citando comportamento de medo severo e incapacidade de adaptação. Na terceira tentativa de realocação, a trilha de papel desapareceu. Eles acham, Emily disse cuidadosamente, que ele foi entregue a um abrigo particular. Mas esses nem sempre compartilham bancos de dados com sistemas militares. Em algum lugar ao longo do caminho, ele se perdeu na confusão. Ryan virou para a última página. Uma foto, tirada há mais de 1 ano, de um Shadow magro e de olhos arregalados, sua postura já dobrada em medo. A data estampada abaixo dela? Quase 18 meses antes de ser encontrado no quintal abandonado. Ele estava vagando por 1 ano e meio. Sem casa. Sem nome. Sem tratador. Apenas sobrevivência. Ryan olhou para a imagem, mal respirando. Eu pensei que ele estava morto, ele disse suavemente. Eu o entristeci. Eu o enterrei em minha mente. Emily estendeu a mão sobre a mesa, colocando a mão gentilmente sobre a dele. Eu acho que ele também te entristeceu. Com isso, Ryan olhou para o cachorro agora apoiando o queixo em seu joelho, olhos âmbar observando com lealdade inabalável. Aquela cicatriz em seu ombro direito, aquela que ele ganhou ao tirar Ryan de um prédio desabado, ainda era visível através de seu pelo. Uma lembrança viva de tudo o que eles passaram juntos. E apesar de tudo, apesar da distância, do trauma, das probabilidades indizíveis, ele conseguiu voltar. Emily disse o que nenhum dos dois ousou dizer ainda. Shadow não estava apenas esperando por segurança, ou comida, ou conforto. Ele estava esperando por você. Ryan não conseguia falar. Mas ele não precisava. Ele afastou a cadeira da mesa, ajoelhou-se ao lado de Shadow e o puxou para perto novamente.
E pela primeira vez em 3 anos, ele não se sentiu mais perdido. A transição não foi perfeita. A cura nunca é. Mas pela primeira vez em muito tempo, o capitão Ryan Reis não estava acordando em silêncio. Ele estava acordando com patas na madeira, com a respiração constante de um cachorro enrolado ao lado de sua cama, com o gemido silencioso de uma sombra familiar esperando para ver se hoje seria o dia em que dariam mais um passo à frente. E sempre foi. Shadow, antes o cachorro que se encolhia nos cantos e recuava com passos, não estava mais se escondendo. Ele seguia Ryan de cômodo em cômodo como um fantasma resgatado, nunca sob os pés, sempre presente. Seus movimentos ainda eram cautelosos, seu rabo ainda tímido, mas seus olhos haviam mudado. Eles não examinavam mais o cômodo em busca de rotas de fuga. Eles procuravam por Ryan. Não demorou muito para que as visitas de Emily Carter se tornassem mais do que apenas sessões de terapia. No início, ela vinha para a recuperação física de Ryan, monitorando o progresso, ajustando exercícios e orientando nas rotinas diárias. Mas logo ficou claro que Shadow estava igualmente envolvido no processo de cura. Quando Ryan lutava para se levantar do sofá durante uma sessão, Shadow cutucava seu cotovelo gentilmente com o focinho. Quando seus passos ficavam trêmulos ou hesitantes, Shadow caminhava ao lado dele, pressionando seu ombro levemente contra o joelho de Ryan, um guia tácito. Ele se lembrava de seu treinamento. Não apenas dos comandos, não apenas dos sinais de mão, mas de seu propósito. Ele era um cão de trabalho. Um protetor. Um parceiro. Um amigo. E agora que ele tinha Ryan de volta, ele estava determinado a não perdê-lo novamente. Emily percebeu a mudança quase imediatamente. Os exercícios que Ryan antes completava com distanciamento relutante agora eram recebidos com determinação silenciosa. O homem que raramente falava mais do que o necessário durante as consultas começou a oferecer conversas casuais. Ele riu. Ele brincou. Ele viveu. Sabe, Emily disse uma tarde enquanto Ryan fazia exercícios de equilíbrio enquanto Shadow ficava parado como uma sentinela por perto. Eu trabalhei com dezenas de pacientes de trauma, civis e veteranos, mas nunca vi um progresso como esse. Ryan sorriu. Um sorriso de verdade. Um que fez seu rosto parecer mais jovem, mais leve. Ele me faz querer tentar, ele disse, acenando para Shadow. Pela primeira vez em muito tempo, não me sinto um fardo. Sinto-me necessário. Mais tarde naquele dia, depois que Emily arrumou sua bolsa de terapia, Ryan a acompanhou até a porta da frente sem sua bengala. Shadow trotou atrás, parando apenas para verificar as janelas como um soldado em patrulha. Quando Emily pisou na varanda, ela se virou. Você já pensou em certificá-lo como cão de serviço novamente? Ela perguntou. Ryan olhou para Shadow. O pastor sentou-se obedientemente, mas seus olhos permaneceram fixos no rosto de Ryan. Ainda não, ele respondeu. Agora, estamos apenas nos lembrando de como ser inteiros. Emily assentiu. E então, quase como uma reflexão tardia, ela acrescentou, sabe, o VA tem um novo programa piloto de terapia assistida por K9 sendo lançado aqui em Maple Creek. Eles estão procurando profissionais com dupla experiência em reabilitação e comportamento canino. Alguém para ajudar veteranos a se relacionarem com cães como Shadow. Ryan levantou uma sobrancelha. Você está pensando em se candidatar? Emily desviou o olhar, sorrindo. Talvez. Se alguém mencionar meu nome. Ambos riram, um som fácil e genuíno que preencheu o espaço entre eles como a luz do sol. Por dentro, Shadow deu um latido suave, quase como se dissesse, não se esqueça de mim. E ninguém jamais o faria. Em poucas semanas, a força física de Ryan continuou a aumentar. A cadeira de rodas ficou dobrada no canto. A bengala ficava mais frequentemente encostada na parede do que em sua mão. Ele caminhava com Shadow todas as manhãs, voltas lentas e constantes pelo quintal, depois pelo quarteirão, depois por todo o bairro. As pessoas olhavam. Algumas o reconheciam. Menos reconheciam o cachorro. Mas não importava. Eles tinham um ao outro agora. Soldado e pastor. Fraturados e forjados juntos novamente. E conforme os dias passavam, suas feridas se tornavam menos visíveis, não apagadas, mas integradas. Não cicatrizes para esconder, mas símbolos de sobrevivência. Eles não estavam apenas se curando. Eles estavam ensinando um ao outro como viver. O que começou como um reencontro tranquilo entre um soldado e seu cachorro logo se tornou uma história poderosa demais para ficar em silêncio. Na manhã seguinte ao capitão Ryan Reis ter levado Shadow por todo o perímetro de seu bairro, sem ajuda, sem pressa, sem medo,
Emily Carter fez uma ligação para um amigo na divisão de terapia canina do VA. A princípio, ela pretendia apenas compartilhar o sucesso das sessões, explicar como a combinação da fisioterapia de Ryan com a presença de Shadow havia acelerado sua recuperação além de qualquer previsão. Mas enquanto ela falava sobre o passado de Shadow, sobre a transformação de Ryan, sobre o mistério da separação e do reencontro impossível, sua amiga a interrompeu no meio da frase. Você está descrevendo o modelo exato que estamos tentando construir, mas com resultados no mundo real. Em 48 horas, a história dele chegou às mãos dos diretores do programa. E uma semana depois, chegou a primeira página do The Maple Creek Herald. Guerreiro ferido se reúne com cão de serviço desaparecido. A cura começa novamente. A resposta foi imediata. As cartas chegaram. E-mails. Mensagens de veteranos de todo o país, alguns ainda servindo, outros aposentados há muito tempo, que perderam o contato com seus próprios parceiros caninos. Famílias que adotaram cães de trabalho aposentados e lutaram para contatá-los. Abrigos querendo cuidar melhor de animais traumatizados. Um empreiteiro local apareceu na porta de Ryan 2 dias após a publicação do artigo, oferecendo-se para construir uma cerca personalizada, sem custos. Uma empresa de suprimentos para animais de estimação prometeu uma vida inteira de comida para Shadow. Um diretor de escola perguntou se Ryan e Shadow poderiam visitá-los para a Assembleia do Dia dos Veteranos. Ele recusou educadamente, ainda não, mas a ideia plantou uma semente. E então veio a carta que mudou tudo. Uma oferta oficial de emprego, entregue em um envelope simples marcado com o selo do Departamento de Assuntos de Veteranos. Eles estavam lançando um programa piloto de terapia K9, um projetado não apenas para apoiar veteranos por meio de cães de serviço, mas para envolver fisioterapeutas treinados em trauma, que entendessem reabilitação humana e animal. O trabalho era para alguém que pudesse traduzir a dor em crescimento, alguém que tivesse vivido a ponte entre o silêncio e a recuperação. Eles queriam Emily. O bilhete dentro era breve, mas pessoal. Seu vínculo único com Shadow, e seu papel nesta reunião, são exatamente o que esta nova geração de cuidadores precisa. Ficaríamos honrados em tê-lo liderando. Quando ela mostrou a carta para Ryan, ele não falou nada a princípio. Então, com um sorriso silencioso, ele disse, parece que o cachorro nos deixou um pouco mais corajosos. Emily aceitou a posição. Mas não apenas pelo trabalho. Ela ficou em Maple Creek, por Ryan. Por Shadow. Por algo que nem a medicina nem os militares jamais lhe ensinaram, que a cura nem sempre vem em uma clínica ou um manual. Às vezes, ele tem 4 patas e olhos âmbar e segue você pela casa só para ter certeza de que você está bem. A casa de Ryan se tornou sua sede não oficial. Shadow se adaptou rapidamente ao seu novo papel como companheiro e professor silencioso. Ele acompanhou Ryan em sessões de terapia com outros veteranos, sua presença calma muitas vezes os alcançava de maneiras que as palavras não conseguiam. Seus olhos antes temerosos agora carregavam uma firmeza que podia acalmar uma mão trêmula, acalmar um coração acelerado. E lentamente, outros cães vieram. Por meio da iniciativa Pets for Vets, Shadow começou a ajudar a socializar animais traumatizados trazidos de abrigos. Cães que, como ele, foram quebrados pelos piores dias da vida. Cães que recuavam com gentileza e recuavam com o toque. Cães que haviam esquecido como confiar. Mas Shadow não havia esquecido. Ele só precisava de tempo. E agora, ele devolveu esse tempo. Quando um novo pastor alemão foi trazido após ser resgatado de um caso de acumulação, com muito medo de comer na frente de qualquer pessoa, foi Shadow quem ficou quieto do lado de fora do canil. Quando um labrador preto com cicatrizes de queimadura se recusou a fazer contato visual com a equipe, foi Shadow quem passou lentamente, o rabo abanando baixo e suavemente, mostrando a ele que era seguro olhar. Shadow tinha saído de um canto escondido, para ajudar outros a encontrarem uma saída. Ele não era apenas um sobrevivente agora. Ele era um guia. Ryan também encontrou um propósito novamente, não no uniforme, mas na presença. Em ser a voz calma em uma sala de mãos apertadas. Em falar com empatia, não apenas experiência. Em ajudar outros a acreditar que não estavam tão perdidos. Porque se um cachorro esquecido do Afeganistão conseguiu encontrar o caminho de volta para casa, talvez eles também pudessem. Começou com o jantar. Não foi um encontro. Não oficialmente. Apenas uma refeição compartilhada após um longo dia, Emily Carter ficando um pouco mais tarde do que o normal após uma sessão de terapia, sentada na varanda da frente da casa do capitão Ryan Hayes,
observando Shadow patrulhar o quintal recém-cercado enquanto o pôr do sol sangrava por entre as árvores. Ryan tinha grelhado bifes, algo simples, masculino, mas silenciosamente pensativo. Emily tinha trazido uma garrafa de vinho tinto que ela não tinha certeza se ele beberia. Ele se serviu de uma taça de qualquer maneira. Eles comeram em móveis de pátio descombinados, seus pratos equilibrados nos joelhos, sua conversa fácil, como velhos amigos que não tinham percebido até agora quanto tempo estavam esperando uma mesa ficar aberta entre eles. Shadow estava sentado perto, cabeça sobre as patas, orelhas meio em pé, contente por apenas estar perto. Eu costumava pensar que tinha acabado com a conexão, Ryan disse calmamente, seus olhos fixos no quintal. Depois da explosão, depois do hospital, as pessoas pararam de me olhar como se eu fosse uma pessoa. Começaram a me tratar como um projeto. Emily não se apressou em responder. Ela tomou um gole de vinho e esperou, do jeito que fazia quando os pacientes precisavam mais de silêncio do que de soluções. Mas Shadow nunca fez isso, ele continuou. Nem antes, nem agora. Ele não vê um diagnóstico. Ele me conhece. Ele encontrou você, Emily disse suavemente, porque você nunca se foi. Você estava só, esperando o momento certo para voltar. Ele olhou para ela então, não como uma terapeuta, nem como uma visitante, mas como alguém que silenciosamente se tornou essencial. Não tenho certeza do que acontece depois, ele admitiu. Eu não esperava nada disso. Emily sorriu. Eu também não. Mas não precisamos saber de tudo agora. Eles conversaram até as estrelas aparecerem. Quando ela se levantou para sair, Shadow a acompanhou até o carro. Ryan também. Naquela noite, a distância entre paciente e provedor se dissolveu silenciosamente, como neblina no sol da manhã. Nenhum anúncio. Nenhuma declaração. Apenas um calor que permaneceu muito tempo depois que ela foi embora. E então vieram os momentos que se seguiram, não grandes gestos, mas sutis colisões de familiaridade. Ela começou a chegar mais cedo. Não porque a agenda dizia isso, mas porque as manhãs eram mais calmas com ele. Ele começou a pedir para ela ficar depois. Só para tomar café. Ou jantar. Ou para assistir Shadow perseguir esquilos ao longo da cerca. Uma tarde, enquanto Ryan praticava corrida leve com Shadow andando de um lado para o outro ao lado dele, ele parou no meio do caminho e se virou para ela, sem fôlego, não pelo esforço, mas por algo não dito. Você sabe que não é mais apenas minha terapeuta, certo? Emily congelou. Quer dizer, ele acrescentou rapidamente, você nunca foi apenas isso. Não desde o começo. Ela olhou para ele, o vento provocando a bainha de sua jaqueta, seu coração pulsando um pouco alto demais em seus ouvidos. Achei que você nunca diria isso, ela sussurrou. Ele deu um passo mais perto. Shadow, de pé entre eles, deu um latido suave, algo como aprovação. Ou diversão. Ryan sorriu, um pouco tímido, um pouco corajoso. Então acho que vou fazer a pergunta óbvia. Ele fez uma pausa. Olhou para ela como um homem saindo de um longo inverno. Jantar. Sem bolsa de terapia. Sem plano de tratamento. Só nós. A risada de Emily foi suave, mas ecoou pelo quintal como um pequeno sino tocando no crepúsculo. Eu adoraria isso. Nos dias que se seguiram, suas vidas se entrelaçaram de maneiras que pareciam fáceis. Eles compartilhavam caminhadas matinais e refeições noturnas. Shadow começou a responder às vozes de ambos como se nenhuma distinção tivesse existido. O que começou como um resgate, de um cachorro, de um soldado, tornou-se algo muito mais notável. 3 vidas fragmentadas, encontraram um ritmo novamente. Não porque algum deles estivesse inteiro, mas porque finalmente puderam ser vistos nos espaços entre os intervalos. 6 meses após a reunião que abalou os cantos tranquilos de Maple Creek, o homem que antes não conseguia andar sem ajuda abriu a porta da frente sem uma bengala. O capitão Ryan Hayes estava mais alto agora, não porque estivesse completamente curado, mas porque não estava mais carregando o peso sozinho. Shadow, o pastor alemão que antes tremia a cada passo, agora caminhava ao seu lado com uma confiança que floresceu ao longo do tempo, não em explosões, mas em centímetros cuidadosos e pacientes. Eles eram um time novamente. Mas agora, eles eram algo mais. Ryan não apenas sobreviveu. Ele não apenas se recuperou. Ele se tornou um mentor. Shadow não apenas reaprendeu a confiar. Ele não apenas voltou para casa. Ele se tornou um guia. Juntos, eles visitaram abrigos, não como convidados, mas como prova. Prova de que o que está quebrado nem sempre está perdido.
Que os cães silenciosos nos canis dos fundos, aqueles com medo demais para levantar a cabeça, ainda conseguem se lembrar de como correr. Que as pessoas que a sociedade muitas vezes esquece, aquelas deixadas para trás por traumas, ferimentos, tristeza, ainda conseguem se lembrar de como ter esperança. Por meio do programa de terapia canina do VA, Ryan começou a falar para pequenos grupos de veteranos, muitas vezes acompanhados por Emily. Ele raramente dava palestras. Em vez disso, ele contava histórias. Sobre medo. Sobre guerra. Sobre solidão. Mas também sobre Shadow. E como a cura não vinha em uma cama de hospital ou um bloco de receitas, mas no baque baixo de um rabo contra o chão. No peso quente de uma cabeça em seu joelho. Shadow sentava-se ao lado dele em todas as conversas. Calmo. Majestoso. Cicatriz ainda visível em seu ombro direito como um símbolo de memória. Um dia, um novo veterano se juntou ao grupo. Tenso, olhos rápidos, corpo tenso com uma dor indecifrável. Ryan não perguntou o que ele tinha visto. Shadow também não perguntou. Ele apenas caminhou até lá, devagar e firme, e sentou-se aos pés do homem. O homem chorou sem falar. Às vezes, a cura começa ali. Não em palavras. Mas na presença. Naquele verão, a PBS exibiu um documentário com a história de Shadow e Raya, parte de uma série sobre terapia assistida por animais para TEPT. A filmagem do reencontro deles se tornou viral, atraindo milhões de visualizações, doações para abrigos e solicitações de centros de terapia para modelar programas com base no que eles construíram. Mas a fama nunca os mudou. Shadow ainda dormia enrolado aos pés de Raya. Ainda latia para os esquilos. Ainda cutucava a mão de Emily quando ela tentava ler muito tempo sem acariciá-lo. E Emily? Ela ficou. Não apenas na cidade. Em suas vidas. O que começou com uma cadeira dobrável e um romance de bolso se tornou um lar. Eles nunca disseram oficialmente quando se apaixonaram. Aconteceu do jeito que a maioria das coisas reais acontece, não de uma vez, mas em pedaços, suaves, consistentes e inconfundíveis. Certa manhã, enquanto Shadow estava entre eles na varanda, examinando seu reino de árvores e pássaros e vidas reconstruídas, Raya se virou para Emily e disse: "Ele encontrou você primeiro, sabia?" Emily sorriu, passando os dedos pelo pelo de Shadow. "Talvez ele soubesse que eu te encontraria em seguida." Shadow deu um latido baixo, seu tipo de bênção, e deitou a cabeça entre eles. Nos anos que se seguiram, o legado de Shadow cresceu. Ele ajudou a reabilitar dezenas de cães medrosos em Silvergate. Ele inspirou mudanças na política do abrigo, permitindo mais tempo para animais traumatizados se descomprimirem antes das avaliações. Ele se tornou o rosto da iniciativa de terapia canina do VA em todo o país. Mas para Ryan e Emily, ele nunca foi apenas um símbolo. Ele era família. E quando, muitas temporadas depois, chegou a hora de dizer adeus, Shadow não faleceu em um canil. Ele faleceu em um pedaço de grama sob sua árvore favorita, sua cabeça no colo de Ryan, a mão de Emily em suas costas, o sol quente em seu pelo. Eles o enterraram ao lado da casa, sob a mesma árvore. Ryan construiu o marcador sozinho, madeira simples, gravada com cuidado. Shadow. Fiel. Feroz. Encontrado. Ele nos trouxe para casa. Todos os anos, no aniversário de seu reencontro, Ryan e Emily visitam abrigos com um novo cão ao seu lado, não para substituí-lo, mas para homenageá-lo. Porque a história de Shadow nunca realmente terminou. Ela simplesmente se completou, um lembrete vivo e pulsante de que os quebrados não estão além do reparo. Eles estão apenas esperando o tipo certo de amor para chamá-los de volta. Se esta história tocou seu coração, mesmo que um pouco, não role para longe. Inscreva-se agora mesmo, clique no botão curtir e ative as notificações para nunca mais perder outra história como esta. Compartilhe isso com alguém que precisa de um lembrete de que a esperança é real, que a cura é possível e que às vezes, a alma certa encontra você quando você menos espera.